Paz e luz para todos vocês. Que o Senhor Jesus ilumine e abençoe o nosso dia. Hoje, gravando o nosso Evangelho de domingo, aqui na estância do Tutu, em Maringá, na casa do nosso irmão Jonas, diante de uma natureza maravilhosa, e com o auxílio da espiritualidade maior, nós vamos realizar o nosso Evangelho de domingo e com certeza, com a força da natureza, a nossa semana será ainda mais abençoada, mais iluminada por nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, nesse momento, eu peço ao Senhor permissão para realizar o Evangelho do Lar, pedindo a presença dos benfeitores espirituais para que eles possam trazer os bálsamos medicamentosos, curadores, para cada um dos nossos irmãos que vão estar conosco, assistir o nosso Evangelho. E que o Senhor possa permitir que os benfeitores espirituais realizem o passe astral em cada um dos irmãos que ouvir e que participar conosco desse Evangelho. Em teu nome, com o teu amparo, nós damos aberto o Evangelho de domingo. Senhor, faça de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver dúvidas, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver doença, que eu leve a saúde. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que nós somos perdoados, é morrendo que nós vivemos para uma vida eterna. Em nome de Deus e de Jesus, está aberto o nosso Evangelho de domingo. Antes de começar o Evangelho do capítulo 15, do capítulo 19, eu quero agradecer por vocês nos receber todos os domingos aí, no seu lar, por nos acompanhar, por estar sempre junto conosco nesse dia de bênção, nesses minutinhos onde a espiritualidade maior inicia conosco o nosso domingo, a nossa semana. A leitura da manhã de hoje, do domingo, fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferenças religiosas. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo. Contra a evidência e a razão, levada ao excesso, produz o fanatismo. Quanto a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A quem tem por base a verdade, é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes. Já que o que é verdadeiro na obscuridade, o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade.
pregonizando a fé cega sobre um ponto de crença. E é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí, muitas pessoas dizem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe a fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo, que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração. Porque em dizendo isso, tampa os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor, porque, pois, se recusam em vê-las. Nuns é negligência, em outras, medos de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, ela não penetra senão com dificuldade, senão com menos evidência de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que sabia. Sua educação está feita. O segundo tem tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará e, se não ficar concluída nessa existência ou em outra. A resistência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência, sobretudo. Compreender. A fé cega não é mais desse século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é o verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo palavras, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreende. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade de todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, o nosso evangelho de hoje veio nos trazer explicação sobre a fé. O que é a fé? A fé é o alimento da nossa alma. É aquilo que nos sustenta nos momentos difíceis, né? Se não temos fé, as nossas provas acabam por se tornar
maiores ainda. Porque naquele momento em que nós estamos vivendo uma dificuldade, uma tristeza, uma dor, a gente corre para o colo de Deus. A gente pede a Deus o amparo, faz a nossa oração e parece que naquele mesmo instante, parece não, naquele mesmo instante, nós nos fortalecemos. A prova termina? Não. A dor passa? Talvez não. Mas nós temos um suporte maior para enfrentar aquele momento. Nós teremos a companhia de Jesus, da espiritualidade maior, para conduzir até que aquele vento forte passe. Isso é fé, alimento da nossa alma. E a nossa alma precisa desse alimento tanto quanto o nosso corpo precisa do alimento material. Mas nós não podemos alimentar a nossa alma com uma fé cega, uma fé que não se questiona, né? Para crermos em algo, nós temos que questionar aquele algo. Nós temos que ter certeza de que aquilo que estamos acreditando, que estamos vivenciando, que estamos tentando passar à frente, é algo verdadeiro. Porque Jesus já nos prevenia que haveria falsos profetas. Em nome dele viria muitos falsos cristos, muitos falsos profetas. As religiões que nós conhecemos hoje e que não foi deixada por Jesus, Jesus deixou apenas o cristianismo, as religiões foram os homens que criaram. Agora, o cristianismo, lei de Deus, esse sim, traz os ensinamentos que alimenta a nossa alma e que nos fortalece. Devemos estar sempre buscando na casa de Deus, que são as igrejas, os templos espíritas, né? O alimento da nossa alma. Buscando a palavra de Deus, que está nas Escrituras Sagradas. Para o Evangelho, para os espíritas, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E devemos estar de conhecimento das Escrituras do Evangelho, da Bíblia Sagrada, para podermos nos apoiar nas pregações, nos ensinamentos daqueles que têm a responsabilidade daquele templo que você está frequentando. E também não podemos acreditar e nem santificá-los. Devemos olhar, averiguar se aquilo que ele está nos dizendo, se aquilo que ele está ensinando é algo que nós podemos apoiar, que nós podemos vivenciar. Como? Olhando as atitudes. Porque se conhece a árvore pelo fruto, né? E Jesus já ensinou que uma árvore má não dá bons frutos e que uma árvore boa não dá maus frutos. Se você vai em uma casa de Deus, ouve, né, a palestra, ouve a pregação, ouve os ensinamentos, e do lado de fora, o ministro que ali apresentava, o dirigente que ali apresentava as palavras, os ensinamentos das leis de Deus, não tem uma atitude que condizente com os seus ensinamentos, então ele não pode estar falando de uma coisa, de uma lei sagrada que Jesus deixou para nós e Moisés também. Reparemos sempre, né, os ensinamentos, reparemos sempre a conduta, a vida, as atitudes, a serenidade, a calmaria daqueles que estão ensinando, que estão pregando em nome de Jesus, que estão continuando a obra de Jesus. Porque todos aqueles que fazem a sua pregação, que fazem a explanação das leis divinas,
dos trechos bíblicos do Evangelho segundo o Espiritismo são os discípulos de Jesus nos tempos de hoje. E para que isso seja verídico, ele tem que estar com uma conduta reta. Ele tem que estar vivenciando o que ele está ensinando. Que vocês possam não ter uma fé cega, ter uma fé religiosa, porque a religião é necessária para a nossa vida terrena, mas que ela seja uma fé capaz de questionar e de observar aquilo que vocês estão ouvindo, aquilo que vocês estão aprendendo ali naquele local, tá? Que vocês possam, a partir de hoje, ouvir a palavra e filtrar, adquirir dela as coisas boas. E muita gente diz, faço o que eu faço, mas faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é uma verdade muito grande, porque muitas das vezes o pregador está ensinando com palavras e o exemplo está sendo diferente. Jesus ensinava pelas palavras e pelo seu exemplo. Então é assim que nós vamos reconhecer, né, aqueles que estão realmente falando em nome de Deus, com a autoridade de Deus, com a autoridade de Jesus, através das suas obras. Nunca tenha uma fé cega, nunca, tá? Tenha sempre muita fé em Deus, porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador, é Ele que nos conduz a cada momento da nossa vida. Mas nós precisamos questionar tudo aquilo que ouvimos, para saber se devemos seguir ou se devemos mudar algumas coisas. Assim fica, né, a explanação do nosso evangelho do dia de hoje. Eu esqueci de trazer o livrinho de mensagem, então hoje nós não vamos ter a mensagem, mas eu tenho certeza que durante toda essa semana, Jesus e a espiritualidade maior, Nossa Mãe Santíssima, vai estar com vocês, que Ele vai direcioná-los a cada momento e vai dar sempre, através da intuição de vocês, uma orientação, uma palavra, um sentimento de amor, para que vocês nos encontrem no próximo domingo novamente, no nosso Evangelho. Que Deus possa abençoá-los, conceder sabedoria, discernimento, paz. Que Deus possa dar paz e luz para cada um de vocês. Agora feche os seus olhos. Enquanto eu vou fazendo a prece de encerramento, vocês vão receber o passe astral. Se vocês deixaram a aguinha, a água será transformada numa medicação para que vocês, né, receba o bálsamo necessário para a saúde, para fortalecer o seu ânimo, a sua fé, a sua esperança, para ajudar na sua caminhada terrena. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre amado, nesse momento que nós vamos encerrando o nosso Evangelho de domingo, eu peço que o Senhor permita que a espiritualidade maior leve o passe astral para todos que estão participando desse Evangelho conosco e que possa transformar a água numa medicação curadora. Peço também que durante toda esta semana o Senhor permita Jesus seja o nosso companheiro de cada segundo, a espiritualidade maior a nos orientar nos momentos de necessidade e que Nossa Mãe Santíssima esteja na frente resolvendo tudo aquilo que não está ao nosso alcance de resolver. Que todos vocês que estão nos ouvindo possam receber agora as bênçãos de Deus. Senhor, em Teu nome eu realizei esse Evangelho, em Teu nome eu vou encerrando, pedindo sempre que o Senhor nos ofereça as Tuas bênçãos de amor. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal e da prática do mal, que assim seja. Que Deus abençoe a todos nós, paz e luz, e uma semana repleta das bênçãos de Deus. Até domingo, se Deus quiser.